presidente Jair Bolsonaro transmitiu por suas redes sociais entrevista que concedeu ao apresentador da Atena quando falou sobre os esforços do governo federal e das Forças Armadas para ajudar as vítimas das fortes chuvas nos estados de Pernambuco e de Alagoas. Pela manhã, o presidente sobrevoou de helicóptero áreas em Pernambuco. O presidente enfatizou que as Forças Armadas, em especial o Exército e a Marinha, se fizeram presentes desde o primeiro momento. O presidente também explicou as medidas para ajudar diretamente a população afetada com liberação de recursos, desobstrução de vias e reconstrução de pontes. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 10 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde, Atena. No primeiro momento, aquele auxílio emergencial, os primeiros órgãos do governo acionado foram as Forças Armadas, basicamente o Exército e a Marinha, presentes desde o primeiro momento, na busca de corpos, em resgate, isso, obviamente, trabalhando em conjunto com a Defesa Civil do respectivo Estado. Hoje, fui a Recife, sobrevoei a região, não pude pousar com o helicóptero, porque o solo não oferecia segurança. Poderia ocorrer um incidente. Mas retornamos, levamos vários ministros, fizemos a coletiva perante a imprensa e, de imediato, o presidente da Caixa Federal, Pedro Guimarães, como é comum nesses momentos, uma vez no respectivo município, decretando estado de calamidade, e esse decreto chegando a Brasília e sendo publicado, em 24 horas as pessoas que têm direito podem sacar até, em média, R$6.000 do Fundo de Garantia. Também os nossos órgãos nosso Ministério da Infraestrutura, através do DENIT, também já começou há algum tempo a desobstrução de vias e reconstrução também de pontes, restabelecendo então a acessibilidade na região. Também recursos serão repassados para o Estado e municípios, no sentido de atender obras outras que ficariam melhor administradas pelo Estado. Nós não temos estrutura para fazer todo esse trabalho. Então, como um todo, esse é o nosso trabalho, demonstrando solidariedade com a população atingida, lamentando as mortes. E, infelizmente, isso vem acontecendo no Brasil há muito tempo, como estivemos no final do ano passado no sul da Bahia, norte de Minas, tivemos também o ano passado
problemas de enchente no Acre e recentemente também em Petrópolis, Rio de Janeiro. Então o governo federal se faz presente com seus ministérios, com seus secretários de Defesa Civil, para exatamente ajudar na coordenação, liberação de recursos e minimizar o sofrimento dos familiares que foram acometidos por essa tragédia. Pegamos informações lá com o comandante do Comando Militar do Leste, que se chama de tempestade perfeita. Tivemos, na época que a chuva mais se agravou, casado com ela, o aumento da maré. Então o alagamento foi muito grande também, muita casa submersa. E, infelizmente, a meteorologia aponta para daqui a aproximadamente 36 horas novas chuvas. A gente espera que não sejam tão densas como ocorreram nesse último fim de semana, de modo que a população não seja mais castigada ainda. A pena que a gente observa, não é de agora, com esse sobrevoo de algum tempo, a ocupação irregular do solo. Se você vai para uma região tipo Petrópolis, muito acidentada, a gente lamenta o ocorrido, mas parece que aquilo iria acontecer em chovendo acima do normal. Não foi diferente na região lá de Recife, Grande Recife, Jaboatão, apesar de ter um terreno menos acidentado do que Petrópolis, os estragos se fizeram presentes. Sabemos das dificuldades e a responsabilidade é de todos nós para ajudar essas pessoas a conseguir um local para morar compatível e seguro. Quando se fala, por exemplo, em habitações populares, o nosso governo tem feito o trabalho, foi mais de 1.300.000 casas que entregamos no corrente ano, mas sabemos que é um número bastante pequeno, mas é muito grande perto de que outros governos deixaram para nós. Mas nós estamos no momento de fazer comparações, cada um fazer a sua parte e buscar atender melhor a população, em especial essa população bastante carente que vive nos locais mais distantes e muitas vezes na beira do precipício, então lá embaixo na base de uma ravina. E quando acontece isso, como vimos também em Angra dos Reis, uma coisa terrível acontecendo há pouco tempo lá, tive presente também, é algo que, no meu entender, poderia ser evitado sim, mas em parte, a grande parte, nós somos responsáveis, nós políticos, mas a população poderia colaborar também, evitando, sabemos da dificuldade de construir sua residência em locais que sabidamente provável, em havendo um excesso de precipitação, a tragédia se fazer presente. As Forças Armadas se fazem presente, no primeiro momento muito forte a presença do Exército e da nossa Marinha, transportando pessoas, levando para unidades de saúde, no caso UPAs, ou mandando para os hospitais, repito, juntamente com as autoridades, como por exemplo o Corpo de Bombeiro do Estado lá de Pernambuco. Então nós estamos sempre prontos. Qualquer solicitação, além do que nós já está a nossa previsão de fazer, qualquer solicitação, as Forças Armadas estão aptas a cumprir essa missão. Para nós, isso aí é uma missão. E missão dada, a gente cumpre. E lembro, Datena, você bem sabe que as nossas Forças Armadas sempre estiveram ao lado do povo brasileiro, em quaisquer momento de nossa história. E esse é um momento grave, a solidariedade se faz presente entre nós, e nós temos aí, além da missão, a satisfação de poder colaborar com o próximo. Nós oferecemos também, para quem assim o desejar, já que hoje em dia, depois do auxílio emergencial lá atrás e o Auxílio Brasil agora, mais de 40 milhões de pessoas que não tinham contas em banco, essas pessoas passaram a ter conta na Caixa Econômica Federal, e oferecemos também aqueles que recebem o PPC, o benefício de prestação continuada, caso queira pegar até o equivalente a um salário mínimo, pode fazê-lo, que será descontado em até 36 vezes, sem qualquer juros ou correção. Presidente Pacheco, senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes, também o meu sentimento profundo ao meu conterrâneo e cordial amigo Paulo Paim pela perda familiar que teve. E ainda com relação ao pronunciamento que acaba de fazer o senador Girão, eu comecei a me lembrar daquele filme Deu a Louca no Mundo. Deu a louca em alguns setores do judiciário do Brasil. Agora só falta dizerem que o ex-juiz Sérgio Moro roubou a Petrobras. É a inversão de tudo. Os bandidos, aqueles que assaltaram, são mocinhos, e o juiz que julgou
é o bandido. Mesma coisa com relação a Deltan Dallagnol. Mas ainda a propósito de judiciário, presidente, senhores senadores, a insatisfação da sociedade brasileira, de uma parte da sociedade brasileira, vai se espalhando pelo país afora. E chega agora no município gaúcho de Bento Gonçalves, um dos mais prósperos municípios do Rio Grande do Sul, grande produtor de vinhos, de móveis, de indústrias metalmecânica, e a 50ª economia do país. Pois, em decisão tomada ontem, a Associação Comercial, o Centro Comercial e Industrial de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, cancelou um convite feito ao ministro Luiz Fux, que deveria fazer uma palestra em Bento Gonçalves num jantar no próximo dia 3 de junho. Houve uma pressão muito grande dos sócios e de alguns patrocinadores do Centro das Indústrias e Comércios de Bento Gonçalves para que não se recebesse o ministro em razão das atitudes, de decisões que a Suprema Corte vem tomando. É lamentável que isso aconteça, mas isso começa a refletir em determinados pontos do Brasil esta insatisfação com o Supremo Tribunal Federal. Tentando remendar a situação, a OAB de Bento Gonçalves restabeleceu o convite aí para uma reunião fechada no Hotel Spa do Vinho, no mesmo 3 de junho, mas com um número limitado de advogados para receber o ministro desconvidado pelo Centro das Indústrias de Bento Gonçalves. Por outro lado, aproveitando na mesma linha, fiquei sabendo ontem à noite, num jantar da Federação dos Proprietários Rurais do Rio Grande do Sul, uma festa de 95 anos dessa entidade tão poderosa que reúne os produtores rurais, em contato com o senador Luiz Carlos Reis, fiquei sabendo do protocolo por parte do ilustre senador gaúcho, um dos mais atuantes do Senado, que ele protocolou um pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso, exatamente por aquela atitude de manifestações indevidas para o ministro da Suprema Corte com relação às Forças Armadas que estariam procurando desacreditar o processo eleitoral de outubro. Coincide, presidente, que esse tema do pedido de impeachment do senador Heinz é o mesmo teor, é o mesmo objeto de um requerimento que encaminhei a Vossa Excelência para que se faça um convite ao ministro Barroso para comparecer amistosamente, cordialmente ao plenário do Senado e nos esclareça melhor o que quis dizer com aquela crítica que fez às Forças Armadas. Tenho impressão de que se aquele convite fosse formulado e aceito, quem sabe lá não teria havido esta necessidade de um processo de impeachment, agora requerido pelo senador Reis. Enfim, as situações desagradáveis se avolumam e eu entendo cada vez mais, presidente, que está na hora do Senado Federal começar a receber e a examinar essas queixas que vêm não só da sociedade externa ao nosso Senado, como particularmente aos movimentos que têm se seguido e têm se acumulado com relação aos integrantes dessa casa. Muito obrigado.